Salmo 46. Nós vamos fazer a leitura alternada do texto. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos ler juntos esse último versículo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está conosco sempre. E a tua boa mão tem se movido a nosso favor, para nos proteger e nos abençoar, para nos renovar as forças nos momentos difíceis. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E no nome de Jesus pedimos que o Senhor esteja nesse instante falando conosco através da tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor rompa, Senhor Deus, com todas as barreiras que possam existir em nossos corações em relação à tua palavra, em relação ao Senhor e aos teus planos e propósitos. Que o Senhor esteja gerando em nós, ó Deus, coração de servo para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Opera em nosso meio, fala conosco, edifica-nos, santifica-nos, abre o nosso entendimento e nos dá conhecimento do Senhor através da tua palavra. Pois nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lendo um comentário de Calvino a respeito desse salmo, ele diz o seguinte, que o salmo foi escrito por alguém que tinha passado por algumas dificuldades, e eram dificuldades tão grandes que a pessoa nem imaginava que podia sair dela. Mas, de repente, Deus entra com a sua providência e faz um milagre na vida do salmista. Ele, inclusive, cita a experiência que o povo teve com Senaqueribe, o rei da Síria, que tentou invadir Jerusalém e as pessoas estavam apavoradas. Mas Deus entrou com providência e salvou toda a nação das mãos desse rei, que era extremamente poderoso na sua época. O salmista diz que o Calvino diz que só uma situação como aquela poderia gerar essa alegria, esse júbilo que existia aqui no coração desse salmista. E ele então escreve o salmo depois de passar pelas tribulações e tendo então a garantia do socorro e do amparo de Deus na vida dele. Eu gostaria que nós pensássemos no texto hoje, meditássemos sobre os desafios da vida cristã. Isso porque o texto está cheio de conteúdos relacionados a esses desafios. Muito embora seja um salmo de júbilo, de ações de graças, de gratidão, é um salmo também que vai expressando esse conteúdo de desafio para a vida cristã. E eu gostaria que nós pensássemos nele, nesse aspecto, os desafios da vida cristã. Primeira coisa que nós observamos no texto é que ser cristão não nos isenta de tribulação. Veja que o salmista aqui está jubiloso.
Mas mesmo na expressão de júbilo, ele vai mostrando justamente as dificuldades que todo cristão passa. As tristezas, os momentos de dor, de sofrimento, de ansiedade, de preocupação, sentimento de solidão. O salmista vai expressando tudo isso aqui nesse salmo. No versículo 1, ele expressa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, ser cristão não nos isenta de passarmos por tribulações. As dificuldades estão aí postas para todo mundo. E só quem não tem dificuldade na vida, só quem não passa por tribulação, é quem já passou dessa para outra. Mas aqueles que vivem nessa vida, nessa terra que está sob o poder do mal, sob o poder do pecado, sobre as consequências do pecado, nessa terra, quem vive nela passa por dificuldade. E às vezes a dificuldade não é sua propriamente, mas é do seu filho. Às vezes é de uma filha, às vezes é dificuldade de casamento de filhos, às vezes é dificuldade financeira, às vezes é com a saúde. Não importa qual é a tribulação, mas todos nós estamos sujeitos às tribulações. E é isso que o salmista expressa aqui no salmo. O texto ainda nos diz, no versículo 2, nos diz o seguinte: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E aqui nós observamos essa palavra, transtorne. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de transtorno. Coisas que nós não entendemos. Ficamos sem saber o que fazer. Agimos de forma desesperada, muitas vezes, por conta dessa incapacidade de percepção do que fazer. Todos nós estamos sujeitos a estarmos nessas situações. Situação que você não sabe qual é o norte que você tem que seguir. Fica desorientado. O que a gente observa aqui no texto é que o salmista, nesse texto de alegria e de júbilo, ele também demonstra que passou por situações difíceis, com tribulações, com experiências que trouxeram transtorno à sua alma. Depois nós observamos ainda no texto, eu não botei aqui a referência, mas é no versículo 3. Pessoas que são referência firmes, sendo abaladas. E aqui o texto diz assim, no versículo 2 ainda: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. É interessante porque todo mundo aqui tem alguma pessoa na sua vida que é uma referência de segurança. Uma referência de segurança, que traz conforto. Para uns é a mãe, para outros o pai, para outros são pessoas, o tio, ou amigos, pessoas que são como referência de conforto e de segurança nas horas difíceis. Pessoas que você procura na hora de buscar socorro, de buscar auxílio. O que nós observamos aqui é que o salmista diz: ainda que os montes se abalem, ainda que aqueles que nós olhamos e dizemos, esse daí não se abala nunca, esse aí vai me ajudar na hora que eu estiver na dificuldade. Me lembro agora do período mais passado da história, onde as pessoas mais simples procuravam apadrinhar seus filhos com os coronéis, né? Ou com pessoas mais prósperas na região, porque se faltasse, o indivíduo ia criar como filho dele. Não era assim no passado? Eram os montes daqueles que estavam tentando algum tipo de segurança. O que o texto nos diz é que o salmista está dizendo que muitas vezes essas pessoas que são referência de segurança para nós vão sofrer algum tipo de mal, vão sofrer algum tipo de consequência social que vai desestabilizar as nossas vidas. O salmista diz que os montes, nessa terra e nessa vida, algumas horas vão ser abalados. E nós precisamos confiar em alguém que é mais do que os montes da terra, que é mais do que as seguranças que a sociedade pode oferecer para qualquer um de nós. Depois, versículo 3, ele fala sobre águas agitadas.
E ele diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Águas tumultuadas, uma sensação de falta de organização, uma sensação de insegurança, de falta de controle. As águas, quando tumultuam, ficam espumejando, e alguém está num barco nessas águas, essa pessoa fica completamente insegura, porque ela não sabe para onde vai. Há horas em que as nossas estratégias para ter o controle da situação são completamente corrompidas. Nós não conseguimos ter controle sobre essas situações. É isso que o salmista está dizendo. Todos nós, uma hora ou outra, vamos passar por alguma coisa assim. Você vai perder o controle e vai ficar assim meio sem rumo, parecendo que está à mercê do vento e de para onde a onda lhe mandar, porque você mesmo não tem o controle da situação. O salmista diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, ainda quando nós não temos o controle da situação. Ainda quando a situação está tão grave, está tão difícil, que não há controle sobre ela. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. E aí vem o descontrole, às vezes, financeiro. Numa pandemia como essa, a gente percebe que os nossos meios de saúde, as estruturas de saúde, os medicamentos, as estratégias, às vezes também políticas, a forma como as coisas foram acontecendo, vão mostrando justamente esses montes desmanchando, esse mar que vai e volta, e que nós perdemos completamente o controle. Não temos controle de nada. Mas o Senhor continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que o texto ainda nos diz, um pouco mais na frente, que ainda que os grandes da terra se ajuntem contra os cristãos. Versículo 3, na parte B, nos diz assim: e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Depois a gente observa aqui, um pouco mais na frente, sobre o ser alvo. Eu não anotei o versículo. Há um rio, versículo 7 diante, diz assim ainda. Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse aspecto do bramo nações e reinos se abalam. Você olha para o contexto histórico do salmista, e quando é que os reinos se abalavam? Quando alguns reis se juntavam, se levantavam para dominar as terras. Esses homens invadiam terras, destruíam casas, pegavam as mulheres mais jovens e levavam como escravas, pegavam os meninos e rapazes, levavam como escravos, matavam os pais, destruíam o rebanho, quando não levavam todo o rebanho, pegava tudo que era sinal de prosperidade daquelas regiões, e eles simplesmente limpavam a terra. E ainda mais, destruíam os muros das cidades, destruíam as casas, tiravam seus moradores de um lugar e levavam para outro lugar completamente diferente, como forma de desestruturar toda a articulação política que pudesse existir ali naquele lugar. Bramam nações e reinos se abalam. Nações inteiras sendo destruídas, desmontadas pelos seus inimigos. E o texto diz que ainda quando isso acontece, quando essas manifestações acontecem de desestruturação social, vem contra o povo de Deus, o nosso Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Nações estavam sendo desmontadas, mas o salmista confiava no Senhor. É por isso que ele está feliz e realizado pelo socorro e o amparo de Deus, porque Deus não o deixou desamparado, esteve com ele durante todo o tempo. O que a gente aprende, então, com essa primeira parte da nossa meditação,
é que ser cristão não nos isenta de tribulações. Só quando nós estivermos na glória é que nós não vamos mais passar por tribulações. Mas enquanto nós vivermos nessa vida, as tribulações fazem parte do existir, do viver, do andar. As tribulações fazem parte da vida, como nós a conhecemos. E essa precisa ser a nossa consciência. Nós todos vamos passar por essas tribulações e precisamos saber exatamente o que fazer no meio delas. Segunda coisa que nós observamos no texto, que ser cristão não nos isenta de problemas espirituais. Aqui nós falamos sobre problemas que geram dor e sofrimento. Mas esses problemas que geram dor e sofrimento podem gerar problemas espirituais, quando eles interrompem a nossa comunhão com Deus, quando eles abalam a nossa fé. Muitas vezes, esses problemas financeiros, problema de saúde, problema social, vai abalar a nossa fé. E quando isso acontece, nós temos agora dois problemas. É o problema que nós estamos tendo que lidar com ele, no ambiente social que vivemos, e o nosso problema com Deus. Com Deus. Pois bem, o que pode acontecer com um cristão no meio da dor? Primeiro, versículo 2, sentimento de temor. Veja o que é que diz aí. Portanto, não temeremos. Por que o salmista diz não temeremos? Porque há uma tentação terrível de temermos na hora da dificuldade, na hora do desemprego, na hora da enfermidade, na hora que os montes que nos dão sustentação estão se movendo, estão se derretendo, na hora que as águas estão se manifestando e o ambiente fica sem controle, aí nós tememos. Tememos como Pedro, que vendo a tempestade e vendo o Senhor andar sobre as águas, disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo. E as águas estavam já agitadas. Pedro entra na água e anda sobre as águas. E diz a palavra que ele começou a prestar atenção no movimento das águas e tirou os olhos do Senhor. E ele foi afundando. E o Senhor teve que estender a mão e puxá-lo, para que ele tivesse o socorro necessário. E é isso que acontece muitas vezes conosco. A gente vai passando pelas águas, pelas dificuldades, e nós vamos tirando os olhos do Senhor e colocando na dificuldade. E parece que a dificuldade vai aumentando cada vez mais na nossa mente. E o temor vai tomando conta de nós. O salmista diz que aquele que tem Deus como refúgio e fortaleza, não teme, ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda que a dificuldade venha dominando a situação, não teme. Então, temer é uma tentação no meio da dor e do sofrimento, no meio da dificuldade. O texto ainda nos diz que essas experiências dolorosas, muitas vezes gera essa incapacidade de confiar. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que o texto diz é que o salmista comemora o fato dele ter confiado no Senhor no meio dessas dificuldades. No meio de todas essas dificuldades, Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza. Confiança em Deus. Confiança em Deus é o que acontece, por exemplo, com a mãe de Samuel, quando ela acaba de orar. Você lembra o que aconteceu com ela? Alguém se lembra? Ela acabou de orar e depois o sacerdote olhou para ela e disse: você está embriagada, mulher. E aí trata ela como se ela estivesse embriagada perante o Senhor. E ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, isso aqui é angústia de alma. E aí ela conta o seu caso ao sacerdote. Ele então diz:
vai em paz e que o Senhor te conceda a tua petição. E diz a palavra que daquela hora em diante, aquela mulher pacificou o coração. E ela sentou, comeu, bebeu, equilibrada, sã, sadia, sem ansiedade, sem preocupação, porque Deus tinha feito a obra no seu coração e na sua alma. Essa é a pacificação que nós precisamos. O filho ainda não estava nas mãos, ainda não tinha gerado no ventre, mas a paz que a fé produz estava consolidada na sua alma. É o que nós encontramos, por exemplo, na vida dos discípulos de Jesus, momentos de prisão, de açoite, e aqueles homens estão cantando ao Senhor dentro das prisões, estão testemunhando do Evangelho, no meio da dor, sofrimento, da perseguição. Você vê Paulo extremamente equilibrado. E o que equilibrava Paulo? Era o fato de saber que o advogado ia chegar para resolver a situação dele? Era o fato dele achar que os irmãos iam fazer uma pressão no prefeito da cidade para soltar ele? Qual era a confiança de Paulo? A confiança que Deus estava com ele. E isso trazia paz ao seu coração. Ele era capaz de ser morto e estando em paz. Ser chicoteado, apedrejado, mas estando em paz. Isso é confiança. Confiança. Que 10 horas de jejum e oração, às vezes, não nos dão. Confiança. Às vezes, as nossas orações, no momento de dor e de sofrimento, são mais expressões de desespero, de falta de confiança, do que realmente de confiança. A tranquilidade de quem tem confiança, mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando pela dor. O que o salmista diz é que nós precisamos tomar muito cuidado quando passamos por tribulações, porque a nossa confiança em Deus pode ser abalada. E essa falta de confiança em Deus vai trazer outras consequências em relação à nossa fé. Outras consequências em relação à nossa vida e à nossa tranquilidade. Então, nós precisamos entender que confiar em Deus é a melhor resposta que podemos dar no meio da tribulação. Confiar em Deus é confiar também que a vontade dele é que é boa para nós. Às vezes a nossa falta de confiança e a nossa ansiedade é justamente proveniente dessa vontade de impor a nossa vontade. De botar Deus para fazer a nossa vontade. Não funciona no nosso relacionamento com Deus. A nossa vontade não prevalece, é a dele. E quando nós estamos dispostos a aceitar a vontade dele, as nossas ansiedades e preocupações vão se desmontando. A nossa falta de confiança vai se desmanchando. Olha para Paulo. A gente vai vendo a vida de alguém que, independente de onde estivesse, tinha paz, tinha tranquilidade para lidar com todas as situações. E lá está Paulo, no meio de um mar revolto, a ponto do navio se despedaçar nas pedras, e ele está trazendo tranquilidade para as pessoas. E por quê? Porque a comunhão dele com Deus independia de circunstâncias adversas. Então, Paulo estava ali para satisfazer a vontade de Deus e não para impor a vontade dele a Deus. Então, muitas vezes, o nosso desespero se dá justamente porque nós não queremos que outra vontade, senão a nossa, se consolide na nossa existência. E essa não é a posição de servo que precisamos ter. O que o texto nos mostra é que o salmista vê Deus como aquele que é digno da sua confiança. Aquilo que Deus resolvesse, o salmista estava disposto a acatar. Uma outra coisa importante. O que pode acontecer com o crente no meio da dor? Primeiro, sentimento de temor. Segundo, incapacidade de confiar. Terceiro, depressão e desânimo. Olha o que diz no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Um rio que alegra a cidade de Deus. E por que o salmista se lembrou desse rio que alegra? Provavelmente porque no momento de dor, de ansiedade, ele não estava alegre coisa nenhuma.
estava provavelmente depressivo. Mas no meio da depressão, da dificuldade, ele descobre que em Deus há o conforto que traz alegria no meio da dor, que traz alegria e regozijo no meio das dificuldades, das tribulações. Há uma cidade, há um rio que passa. E essa palavra é interessante porque quando Jesus fala do Espírito Santo em relação a nós, ele diz que o Espírito Santo é como uma fonte de água viva que jorra dentro de nós. Aquele que tem comunhão com Deus, nos momentos difíceis, no momento de dor, tem palavra de ânimo, tem palavra de conforto. É interessante como a gente às vezes vai na casa de alguém que está com uma situação de falecimento dentro de casa, e às vezes as pessoas que estão, os pais, às vezes dão uma palavra de conforto para quem está chegando. Aí o indivíduo vai visitar achando que vai confortar e, na verdade, se sente confortado com aquilo que vê na casa, com o testemunho de vida, com o comportamento das pessoas do lugar. E se sente confortado. O testemunho do Evangelho é fortalecido por causa da fé do ancião da casa, ou da anciã, ou dos irmãos da pessoa que faleceu. O que a gente observa aqui é que esse rio de água viva está à disposição de todos nós. Deus tem providências a dar em nossas vidas, para acalmar o nosso coração, para tranquilizar a nossa alma. É claro que nós não vamos ficar rindo dos momentos de dor. Quem faz isso é gente que não tem noção do que é que está passando. Mas é claro que essa pacificação na alma, que nos traz conforto, Deus providencia para nós, nos momentos difíceis. Então, o salmista diz que nesses momentos nós temos essa inclinação de precisar de alegria que pode ser produzida por Deus. O salmista ainda coloca no versículo 6 a incapacidade de ver Deus como poderoso. É o que muitas vezes acontece conosco. Versículo 6 ele diz: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Em outras palavras, Deus é poderoso. E quando ele fala, as coisas acontecem. A terra se dissolve mediante a sua palavra. Tendência nossa, muitas vezes, é de ver Deus como impotente. E aí, quando a gente vê Deus como impotente, a gente começa a procurar vários meios para resolver. E esquecemos de Deus, aquele que pode resolver. E às vezes tratamos Deus como se Deus fosse uma pessoa, como se Deus não fosse nos ouvir. E aí nós vamos deixando Deus de lado. Mas o que a gente precisa entender é que essa tentação precisa ser vencida por todos nós. No momento de dor e de sofrimento é hora de orar, de buscar o Senhor, de buscar intimidade com Deus, de buscar andar com Deus. E é interessante porque dentro da igreja a gente tem dois grupos extremos. Um extremo é um indivíduo que toda vez que está muito alegre, está na igreja, mas quando passa por problema, some da igreja. E nós temos um outro tipo de indivíduo, que é um indivíduo que só está na igreja quando está com problema. Então está muito cheio de problema, vem para a igreja para resolver. E pede oração, e vai em outras igrejas, e participa de reunião de oração, de jejum, vai para a vigília, aí quando resolve, larga o evangelho de novo. E volta para a vidinha. Então, um é movido à alegria e o outro é movido à tristeza. O cristão não pode ficar nesses extremos. O cristão precisa ter o equilíbrio de viver diante de Deus, de buscar a Deus, por Deus. De buscar a Deus por quem Ele é. E na hora da dificuldade, nós precisamos ter cuidado de guardar o nosso coração, para que a gente não comece a ver Deus como se Ele fosse impotente como nós. Para que nós não comecemos a tratar a Deus como se Ele fosse um homem, com limitações, como as pessoas que estão à nossa volta. O salmista, ainda no versículo 10, ele nos dá uma outra dica a respeito do que seria de outra inclinação que nós temos muitas vezes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Por que ele fala isso?
Porque muitas vezes o nosso coração fica inquieto. O nosso comportamento fica inquieto. Já viu alguém desesperado que está sendo controlado pelas emoções? A pessoa grita, a pessoa fica descontrolada, deixa as coisas quebrar, a pessoa fica num estado de completo descontrole, porque o desespero vai tomando a alma e o coração. Nessa hora nós ouvimos Deus falar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai, quieta esse coração, ansioso, preocupado. A gastrite está aí tomando conta de você por causa dessas ansiedades. Desespero, né? Que o texto nos diz é que essa tentação precisa ser vencida. Uma outra coisa importante, sentimento de abandono. Passa por dificuldade e ora e parece que Deus não ouve. E aí continua orando, parece que Deus não ouve. E aí você vai se desesperando e vai se sentindo abandonado. E veja que no versículo 1, versículo 5, versículo 7, o salmista enfatiza esse aspecto. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus está bem presente. Por que ele está falando isso? Porque alguém estava se sentindo desamparado. Mas Deus é presente na sua tribulação, anda com você, lhe socorre, lhe ampara. No versículo 5, ele ainda diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Veja que a palavra é sempre Deus presente. Deus presente na tribulação, Deus presente no meio da cidade, na hora do desamparo e da dificuldade. Versículo 7, ele ainda diz mais: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11, ele fala novamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está presente. Não importa o que você esteja passando, Deus está presente. Ele anda com você nas tribulações. É claro que ele quer ensinar alguma coisa para você. O mais certo era a gente perguntar, na hora que a gente estivesse passando por essas dificuldades, o que é que o Senhor quer nos ensinar? Porque certamente Deus tem uma escola para nos dar. Essas dificuldades que passamos faz parte dos ensinamentos que Deus quer passar para as nossas vidas. O que é que Deus quer nos ensinar? O que é que nós estamos precisando aprender? É isso que nós deveríamos estar perguntando. Mas o desespero e a vontade de escapar da situação é tão grande que a gente vai amargando o coração e tratando Deus como se Deus tivesse nos abandonado, se afastado de nós. Deus não está nos enxergando. E aí nós começamos o estado de depressão a aumentar. O que a gente aprende com o salmista é que essas são tentações que todos nós corremos. Todos nós estamos sujeitos. O que devemos então fazer para estar firmes na fé? Versículo 1 nos dá a primeira informação: buscar a Deus nos momentos difíceis. Na hora da dificuldade, da dor, buscar ao Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o que o salmista faz é buscar o socorro nas tribulações, buscar o amparo nas tribulações. Então, orar, ler a palavra de Deus, confiar que o Senhor está no controle, que Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós, ainda que seja nos levar para a glória. Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas. Quando nós terminarmos o que Ele quis desenvolver conosco aqui nessa terra, nós seremos levados para um lugar de alegria, de regozijo, de felicidade. Imagine como não vamos pular de alegria quando estivermos na presença do Senhor. Enquanto os nossos familiares vão estar entristecidos, enlutados, nós vamos estar fazendo festas e dizendo: quando chegarem aqui, eu quero ver a festa que vão fazer também. Porque o luto aqui é sinal de alegria para aqueles que estão na glória, porque agora estão na presença do Senhor. Buscar a Deus nos momentos difíceis, é o que o salmista diz.
Crer que Deus se importa com a nossa dor. É o que diz aqui no versículo 5, a parte B. Deixa eu ver aqui, 5. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. A palavra antemanhã significa antes do nascer do sol. Então, antes de você acordar, Deus já está lhe ajudando. Essa é a percepção do salmista. O salmista, então, vê Deus como aquele que nos ajuda antes da nossa necessidade se manifestar, antes do nosso trabalho começar. Deus, no momento de dor e de sofrimento, está conosco para nos amparar e nos abençoar. O texto ainda nos diz, no versículo 10, sobre descansar no meio das provas, das dificuldades. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Em outras palavras, descanse. Não há nada que eu possa fazer, pastor. Então, está na hora de descansar. Não tem nada que você possa fazer? Então, descansa. Porque certamente Deus vai fazer alguma coisa acontecer na sua necessidade. Deus está cuidando de você. E já que você não pode mais fazer nada pela sua situação, deixe Deus agir. Deixe Deus se manifestar. E as portas vão se abrir na hora certa. E as coisas vão acontecer de forma adequada no decorrer da nossa existência. Mateus capítulo 6, verso 34, o Senhor Jesus nos dá uma instrução a respeito disso. Nos diz assim, Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É a instrução que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. Deixa o dia de amanhã para você resolver amanhã. Então vamos confiar que o Senhor está cuidando de nós. Todos os dias. Abrindo as portas necessárias, fechando as que não são necessárias, fazendo as coisas acontecerem em nossas vidas. Confiar em Deus em meio às lutas. Versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 11, nos diz isso. Vamos ver o que é que diz? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Portanto, não temeremos. Confiar no Senhor. Versículo 7 ainda diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E versículo 11 repete a mesma coisa do versículo 7. O que a gente observa ainda é 2 Crônicas 16, 7. Essa semana lendo esse texto, duas coisas interessantes que eu vi na vida de Asa. Asa foi um dos reis, um dos melhores reis de Israel. Fez reformas profundas em Israel. Foi o pai de Josafá, que começou a divulgar o evangelho como nunca. Josafá pegou homens capazes e mandou para as várias cidades. E todas as cidades se ensinava a lei do Senhor. Foi Josafá que fez isso. Um rei excelente, filho de um homem também excelente. Mas tem duas coisas interessantes que o texto chama a atenção a respeito do comportamento de Asa. Diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Era plano de Deus entregar o rei da Síria na mão de Asa. Mas aí, então, um rei veio com um grande exército contra ele, e ele, então, ao invés de confiar no Senhor e buscar no Senhor o refúgio, confiou no rei da Síria. Então, a palavra de Deus foi: porque tu confiou nele, tu não vai dominar sobre ele. Depois, um pouco mais na frente, no 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade,
não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não recorreu ao Senhor. Aqui não está dizendo que o indivíduo não deve buscar o médico, mas diz o texto que ele não recorreu ao Senhor. E o que foi que aconteceu com ele depois disso? Todo mundo já sabe o resultado, né? Confiou nos médicos, mas não confiou em Deus. Não buscou o Senhor na hora da dor e da dificuldade. O que aconteceu? O desastre veio para a casa dele. E a morte bateu na porta. O que a gente aprende, então, com a palavra de Deus, é que muito embora nós usamos os recursos do mundo para resolver alguns problemas que temos, a nossa confiança não deve estar nessas coisas. Porque Deus é o nosso Deus. Nós precisamos nos apegar sempre a Ele. O que a Bíblia ainda nos diz, para terminar, que entender que o mais importante é a presença de Deus. No meio da dor e da dificuldade, se nós queremos sair dela de forma equilibrada e sadia, nós precisamos entender que o mais importante é a presença de Deus. A presença de Deus não está condicionada à nossa situação financeira, boa ou ruim. Não está condicionada à nossa saúde. Nós podemos estar no estado de saúde avançado, de bom, ou extremamente debilitado. A presença de Deus independe dessas circunstâncias. A presença de Deus é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Mais valiosa do que patrimônio, mais valiosa do que qualquer outra coisa. E é isso que nós precisamos garantir nas horas difíceis, nas horas de tribulação, nas horas de dor. O que nós encontramos, versículo 4 e versículo 5, a parte inicial, nos diz assim: há um rio, no meio da dor, do descontrole, o salmista parece que sai daquele ambiente e vai justamente meditar nesse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Depois, na parte B do versículo 5, ele diz: Deus a ajudará desde antemanhã. Presença de Deus no meio da cidade traz conforto e segurança. Presença de Deus na nossa vida, na nossa família, é o que traz conforto e segurança. Porque ainda que o ladrão roube o patrimônio, a segurança nossa e o conforto de estar na presença de Deus não é abalado. O que nós precisamos entender é esse estado de desapego das coisas materiais e esse estado de apego a Deus. E aí nós temos Paulo de Tarso nos dando algumas informações interessantes. Atos 16, versículo 24 ao 26, nos diz assim: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus não está condicionado a gente que está com os pés soltos, que está livre andando por aí. Na prisão, Deus visita seus servos, traz conforto e segurança e mostra o seu poder. Atos 18, versículo 9 ao 11 ainda diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão, e que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não temas, fala e não te cales. Tem gente querendo te calar, mas você continua falando e não te cales, porque ainda tem muita obra para fazer através de você. Atos 27, versículo 23 a 24, ainda nos diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo.
no meio da dor, do sofrimento, da angústia, do estado de desespero, da sensação que não se está no controle, Deus continua no controle. E Ele está conosco, anda conosco, Ele nos socorre, nos ampara, nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza. O que nós precisamos é manter a sua presença em nossas vidas. Porque é isso que vai fazer de nós referência de espiritualidade para aqueles que estão à nossa volta. Amém, queridos? Então, o salmista nos ensina essas lições importantes sobre os desafios da vida cristã. Ser cristão não nos isenta de tribulações, ser cristãos não nos isenta de problemas espirituais, mas nós podemos resolver tudo isso se seguirmos aquilo que o salmista vem ensinando. Confiar no Senhor, preservar a presença de Deus em nossas vidas e viver uma vida cristã autêntica, mesmo no meio das dificuldades. Porque as dificuldades vão passar, as tribulações vão passar. O que nós precisamos é aprender. E mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas, ter comunhão com Deus. Tem que ser a nossa prioridade. Porque dele somos e é quem servimos. É a Ele. Nós não servimos ao patrimônio, nós não servimos à nossa família, nós não servimos a nós mesmos, nós servimos ao Senhor. Então vamos confiar nele e andar na sua presença para a glória do seu próprio nome. Amém? Vamos levantar e vamos ter uma oração. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. E mesmo no meio das tribulações, quando nós cedemos às tentações, o Senhor continua a investir em nós. E nós queremos louvar o teu nome por isso. Queremos pedir ao Senhor Deus por aqueles que estão enlutados na nossa igreja. Pedir ao Senhor, a Deus, por aqueles que estão desempregados, desanimados, depressivos. Por aqueles que perderam a percepção da tua grandeza e do teu poder. Por aqueles que estão enfermos também. Pedimos ao Senhor que visite a cada um dos teus servos. Todos nós passamos pelas nossas lutas e as nossas dificuldades. Por isso pedimos ao Senhor, visita cada um de nós. Ó Deus, nos dá uma percepção do que essas dificuldades estão fazendo com a nossa fé. E nos ajuda para que tenhamos a atitude correta diante de todos os obstáculos e desafios que temos pela frente. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Derrama graça sobre nós. Nos fortalece nesses momentos difíceis. Nesses momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, que a tua mão seja conosco, como foi com o salmista, para nos manter equilibrados e sadios na fé, em primeiro lugar. Porque qualquer outro resultado que tivermos dessa tribulação, o mais importante é estarmos sadios diante do Senhor. Por isso nos visita, Senhor, nos dá uma fé inabalável, uma confiança inabalável, uma vida sadia na tua presença. Nos dá, Senhor Deus, esse estado de pacificação diante do Senhor, diante dos perseguidores, que tenhamos tranquilidade para tomarmos as decisões como o Senhor Jesus tomaria se estivesse no nosso lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, opera em nosso meio e fala conosco, edifica-nos, nos dá o norte, socorre-nos, Senhor. Quando nós não estamos mais aguentando, que o Senhor possa estar aliviando as nossas cargas, nos dando uns dias de descanso das tribulações. Em nome de Jesus, visita-nos e ampara-nos. Em nome do Senhor nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém.